pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Hoje a gente vai começar um capítulo novo, tá? Depois de 2 semanas aí quase sem matemática, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, né? Eu vou abrir o livro. Então a gente tá começando o capítulo 23. Aqui onde é que tem essa foto desse prédio enorme. Vamos ver, vista do prédio Burj Khalifa, localizado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Prédio, né? Aqui a gente tem o título no nosso capítulo, medidas de comprimento. Bem interessante essa leitura aqui, ó. O título do prédio mais alto do mundo está prestes a trocar de mãos, pois para o ano de 2020 está prevista a conclusão de um ambicioso empreendimento imobiliário, a Kingdown Tower. A nova torre mais alta do mundo apresentará características impressionantes, como o fato de ser a primeira torre a superar a barreira de 1 quilômetro. Além disso, seus 200 andares ocuparão uma área de 500 mil metros quadrados. O projeto foi idealizado pelo príncipe saudita Al-Waled bin Talil, alguma coisa assim, o homem mais rico do Oriente Médio. E todo esse luxo terá um custo de mais de, vamos ver aqui, 4 bilhões e 500 milhões de reais. A torre está sendo construída na cidade litorânea de Jeddah, na Arábia Saudita. Devido à proximidade com o mar, a ação da maresia poderia corroer sua estrutura. Por isso, para que o edifício se sustente, as fundações da Kingdown Tower terão 60 metros de profundidade. Estima-se que quando estiver pronto, o prédio atinge 900 mil toneladas. Atualmente, o título de prédio mais alto do mundo pertence ao Burj Khalifa, que é essa torre ali da abertura, um gigante de 827 metros de altura. Então, essa torre aqui tem 827 metros de altura, esse prédio. Bem, sabendo que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, qual poderá ser a altura aproximada de cada andar da Kingdown Tower? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Se ele vai ter mais ou menos, né, 1.000 metros, vai ter um pouco mais ali, porque ele vai superar esses, mas vamos supor que seja 1.000 metros. Qual a altura aproximada? A gente sabe que ele tem quantos andares? 200 andares. Então, como é que a gente faz o cálculo para saber a altura de cada andar? Considerando a altura de cada andar que você encontrou no item anterior, quantos andares aproximadamente possui o Burj Khalifa? Então vamos supor que os andares tenham mais ou menos a mesma altura. Quantos tem o Burj Khalifa, que agora é para ser o mais alto do mundo, o que tem 827 metros de altura? Esse aqui da foto. Conseguem fazer essas continhas? Bem, agora vamos começar o conteúdo, né? Medidas e unidades. Fazer uma medição significa essencialmente comparar, e para isso podemos utilizar qualquer objeto como referência. Podemos, por exemplo, medir o comprimento da lousa da sala utilizando o nosso palmo como referência. Interessante, né? Porque isso aqui a gente já fez. Só que vocês fizeram ali num exercício que era medir uma mesa que vocês estavam estudando, né? Então a gente já acabou fazendo isso. Então a gente vai acabar vendo um pedaço de um conteúdo que a gente já viu, tá? Só mais detalhado. Na imagem acima podemos dizer que a lousa mede equivalente a 20 palmos do rapaz. Para efetuar essa medição também poderíamos ter utilizado um objeto como uma caneta. De qualquer forma, determinamos quantas vezes o objeto utilizado como referência cabe naquilo que pretendemos medir. Então isso é fazer medição. Medição é uma comparação, tá? Aqui temos duas perguntas para vocês resolverem. Resolvam lá, utilizando como lápis de referência, meça o comprimento e a largura de sua carteira escolar. Eu acho que até vocês já fizeram isso dali, né? Carteira escolar. Na verdade, aqui, ó, carteira escolar, vocês pegam a mesa que vocês estão calculando ali, tá? Onde é que vocês estão fazendo essa atividade? Vocês devem estar em cima com o computador ou o celular em cima de uma mesa, né? Façam dessa mesa aí, que essa agora é a carteira escolar de vocês. Forme grupos de 3 integrantes, utilizando o pé de cada um como referência, meça as dimensões da sala de aula. Ali você pode fazer entre dois, né? Você ou seu pai, ali para ter uma boa diferença também, né? Porque talvez até entre vocês, se fosse fazer na sala de aula, isso aqui, por exemplo,
Vocês até teriam uns pés com as mesmas medidas, né? Talvez até parecidos. Então, façam em duplas ali e pegam, ou pede vocês e do pai ou da mãe ou do irmão, que tem uma boa diferença, tá? Aí vocês colocam aqui a resposta. Então, durante muito tempo, as medidas tiveram como referenciais os tamanhos dos pés, mãos e antebraços dos reis de cada localidade. Na época da construção das pirâmides, 2500 a.C., os egípcios e assírios utilizavam como unidade de medida o cúbito, que correspondia à distância entre a ponta do dedo médio e o cotovelo do seu faraó. Assim, o cúbito egípcio media 52,4 centímetros, enquanto um cúbito assírio equivalia a 54,9 centímetros. Já no século XII, na era cristã, Henrique I, rei da Inglaterra, instituiu a jarda como unidade de medida. Vocês já devem ter ouvido jardas, né? Talvez lá no futebol americano, eles medem essas distâncias em jardas. Já perceberam? Uma jarda correspondia à distância entre a ponta do seu nariz e o polegar do seu braço. Então, a jarda, a ponta do nariz até o polegar do braço, que valia 91,4 centímetros. Isso dá quase 1 metro, né? Falta 8,66, 56, 8,56 centímetros para isso ser 1 metro. A jarda correspondia à distância entre a ponta do seu nariz e o polegar do seu braço esticado. As unidades de pé e polegada foram definidas dessa mesma forma. Pé 30,48 centímetros e a polegada 2,54 centímetros. Ó, esse aqui é bem interessante. Depois a gente vê quem que já sabia disso aqui, ó, polegadas. Quando nos referimos ao tamanho de uma televisão, a medida que tomamos como referência é o do comprimento da diagonal da tela, né, de um canto até no outro, em diagonal. Tradicionalmente, essa medida é fornecida em polegadas. O símbolo mais usado para polegadas é esse símbolozinho aqui, essas aspas aqui, é o símbolo de polegadas, tá? Que nem esse 42 aqui, ó, 42 polegadas. E cada polegada mede 2,54 centímetros. Então, se eu tenho, sei lá, uma TV de 42 polegadas, quero saber quantos centímetros ela mede? 42 vezes 2,54. Ó, tá aqui, ó. Assim, para a televisão de 42 polegadas, possui uma diagonal de 42 vezes 2,54, que dá 106,68 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que 100 centímetros, né, a gente tem 1 metro. Então, uma TV de 42 polegadas tem uma diagonal um pouquinho maior do que 1 metro. Grandinha, né? O metro. Em 1793, o metro foi definido da seguinte forma: é a 10ª milionésima parte da distância entre a linha do Equador e o Polo Norte. O meridiano escolhido para ser referência foi o que passa por Paris. Nossa, interessante, hein? Aí, após medições e cálculos, essa aqui eu não sabia. Alguém já sabia dessa? Eu não sabia. Só que depois ele vai mudar, vocês vão ver aqui, né? As medições e cálculos, o padrão correspondendo ao metro foi gravado em uma barra metálica que está em Bureau International de Pesos e Medidas, BPM, em Paris. Contudo, a crescente demanda por mais precisão levou à definição de outro referencial para o metro. Por isso, foi utilizado o valor constante. Vocês lembram lá, a gente já trabalhou como é que é feito o cálculo do metro. Sem ler agora esse restante aqui. Lembram lá como é que é? Qual que é a medida do metro? Como é que a gente faz para saber exatamente 1 metro? Lembram? A gente já falou isso, eu acho, umas 2, 3 vezes. Ó, foi utilizado um outro valor constante no universo, que é a velocidade de propagação eletromagnética. O que é isso? Velocidade da luz. Hoje ele corresponde ao espaço linear percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo correspondente a 1 dividido pela velocidade da luz de segundo. Então, nesse tempo aqui, a luz percorre exatamente 1 metro. Interessante, né? Lembravam disso? Sistema métrico decimal. O metro é a unidade fundamental estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades. Observe na tabela a seguir seus múltiplos e submúltiplos. Vocês já devem ter visto essa tabela, né? A gente já viu, lembram dela? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. O Brasil passou a adotar o sistema métrico decimal em 1862 e as unidades mais utilizadas são metro, centímetro, milímetro e quilômetro.
A unidade de medida a ser utilizada é escolhida de forma conveniente, adequando-se ao objeto a ser medido. Associe cada item à unidade de medida que você utilizaria para medi-los. Façam lá. Talvez até vocês já fizeram algo parecido. Aqui tem um textinho. Veja também. A Revolução Francesa representou um rompimento com o antigo regime absolutista. A partir de 1790, apareceu uma nova ordem política, econômica e social, mais próxima do que conhecemos hoje. Ela marcou a ascensão da burguesia como classe social dominante, enquanto a nobreza e o rei perderam poderes. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Vocês sabem o que é burguesia, regime absolutista? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Classe social dominante, nobreza e o rei. Sabem o que é cada coisa? Como é que vocês estão de história, hein? Vamos ver. Durante esse período, Charles Morrissey e Talleyrand propôs a criação de um sistema de unidades definidos cientificamente a serem regionalismos e sem regionalismos. Por que sem regionalismos? Porque em cada lugar, vamos supor aqui na nossa região, a gente vai medir 1 metro como sendo 90 centímetros, e em outro lugar eles medem 1 metro como sendo 100 centímetros. Isso não dá, né? Então, sem regionalismos. Por meio do decreto, o rei Luís XVI encaminhou um estudo para a Academia de Ciências de Paris, que formou uma comissão de matemáticos, físicos, geômetras e cientistas. Após a conclusão dos trabalhos, essa comissão apresentou o sistema métrico decimal. Então aqui a gente tem essa tabelinha, transformações de unidades de medida de comprimento. Vocês lembram dessa tabelinha aqui? Vocês até viram isso na aula de geografia, né? Como é que a gente faz para transformar metros em decímetros, metros em quilômetros? Lembram? Até eu acho que tinha uma pergunta dessas numa das nossas atividades, né? Há várias situações no dia a dia nas quais é conveniente transformarmos uma unidade de comprimento em outra equivalente. A gente fazer essa conversão, né? Observe que cada unidade é 10 vezes maior do que a unidade imediatamente anterior, ou cada unidade é a 10ª parte da unidade seguinte. Exemplo, 1 metro equivale a 10 decímetros. A gente está aqui no metro, quer ir para o decímetro. Como é que a gente faz? 1 metro equivale a 1 dividido por 10 decímetros. A gente tem 1 metro, quer ir para decímetro. A gente vai fazer o quê? Multiplicar por 10. 1 metro equivale a 10 decímetros. Então a gente vai dividir por 10, né? A gente tem decímetros, vai para metros, vai dividir por 10. Está em metros e vai ir para decímetros, a gente vai multiplicar por 10. Vamos ver aqui embaixo. 1 dm, tá aqui, é igual a 1 dividido por 10 vezes 1 dividido por 10. Dam. Tá. Entendi. Aqui ó, é o dam. Por isso, ó, 1 metro é igual a 1 dividido por 10 dam. 1 metro, para transformar em dam, divide por 10, tá? E 1 metro, para transformar em dm, multiplica por 10, tá certo? Eu não tinha visto o que era esse dam. 1 dm é 1 dividido por 10 vezes 1 dividido por 10. Né, ó, a gente está no dm e quer chegar no dam. Divide por 10, divide por 10. Esse 1 dividido por 10 aqui é 1 dividido por 10 mesmo, né? Então, é 1 dividido por 100. Lembra como é que faz esse cálculo aqui? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 1 dividido por 100. Dam. Então, 0,01 dam. É como se a gente estivesse aqui, nesse dm, e fosse querer chegar nesse dam. Então, a gente divide por 10 e divide por 10 de novo, que é o mesmo que dividir por 100, 0,01 dam. Faça o que se pede a seguir. Utilizando a tabela, transforme 23 metros em decímetros, centímetros e milímetros. Utilizando a tabela, transforme 107 metros em dam, hm, km. Vamos ver como é que ele fez aqui. Vamos apresentar 23m na tabela. Então, tem os 23 metros
e quer transformar em decímetro, centímetro e milímetro. 23 metros. 3 é a parte de metros. 2 é o dam. Esse dam, ele é lido de que forma? Decâmetro, tá? Então, decâmetro. A gente não utiliza muito o decâmetro, né? Seriam 2 decâmetros, 3 metros. Quantos decímetros? Nenhum, né? Porque depois aqui do 23 a gente não tem mais nada, então nenhum decímetro. Quantos centímetros? Nenhum. Quantos milímetros? Nenhum. Então, aqui a gente tem 23.000 milímetros, ou 2.300 centímetros, 230 decímetros e 23 metros. E então, 23 metros igual, está aqui do lado, né? Vamos representar 107 na tabela. Mesma coisa, né? Só que agora a gente está utilizando o hectômetro, o decâmetro e o metro. Decâmetro? Hectômetro, decâmetro e metro. Hectômetro, decâmetro, metro. Mesma coisa, né? Aí, os 56,7 e 3.045 decímetros também. Complete o quadro dos múltiplos e submúltiplos do metro com as respectivas medidas equivalentes a 1 metro. Essa é bem tranquila, né? Para resolver essa daqui, a gente pega aquela tabelinha lá em cima. Lembra lá, multiplica por 10, por 10 de novo, ou divide por 10. Lembram lá? Só preencher aqui. Complete. 1 centímetro equivale a... Daí a gente olha aqui quanto que está em milímetros. Mesma coisa, a gente vai pegar essa tabelinha aqui em cima, ó. A gente está onde? Vamos supor que nem no exemplo, nessa pergunta número 5. 1 centímetro equivale a quantos milímetros? Então, a gente está aqui, ó, no centímetro, quer chegar no milímetro. Como é que a gente faz? 1 centímetro para chegar em milímetro, multiplica por 10. Então, seja 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Beleza. Assim vai fazer com todos, né? Você está nesse daqui, quer chegar nesse aqui atrás. Transforme os números para unidade solicitada utilizando o quadro a seguir. Vamos ver. Aqui ó, a 6 é o mesmo exercício dessa nossa tabelinha aqui. Tá? A gente vai pegar o valor, tem que, por exemplo, 578 metros em centímetros. Então, 578 a gente vai ter que preencher aqui. 578 equivale a quantos centímetros? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Pegar aqui a letra A. A gente tem 578, que é isso em centímetros. Estão vendo aqui? Então, vou mostrar aqui, essa partezinha aqui. Estão vendo? 578, a gente tem o 8 na parte do metros, decâmetros e hectômetros. Então, 578 a gente quer em centímetros, 00, né? Não tem mais nada atrás, então 57.800 centímetros. E assim por diante, né? Basicamente é a mesma coisa que vocês já fizeram. Beleza. Vamos ver se tem mais algum. 7. Em São Paulo, o maior congestionamento foi registrado 345 km, considerando que um carro tem aproximadamente 5 metros de comprimento. Quantos carros estavam parados no trânsito? Facinho, né? A 8, a 9, 10 também. Basicamente a mesma coisa. Os cálculos. Beleza, então. Esses são os exercícios. A parte da atividade a gente não vai fazer agora, tá? Então fica até a 10 os exercícios para vocês resolverem. Anotem todas as suas dúvidas, tá? Tirem lá na hora da reunião. E por hoje é isso, tá, pessoal? Beleza? Então, até daqui a pouco na hora da reunião. Boa sorte aí nos exercícios. Tchau, tchau.